Shalom, shalom, boa tarde. Estamos iniciando a tarde com a Torá. Hoje, no dia 31 de março do ano 2021. E pelo calendário judaico, nós estamos no dia 18 de Nissan, do ano 5781. E nós estamos a 194 dias do nosso ano judaico 5781. Hoje nós temos aí a nossa gota de sabedoria do Rebbe sobre verdade. Temos a nossa contagem do Homer para o dia de hoje. Hoje nós estamos no quarto dia de Pessach e no terceiro dia da contagem do Homer, ok? Então, dessa forma aí nós temos essa programação para nós hoje. Hoje também nós temos aí a nossa aliá, que é ligada diretamente à semana de Pessach, que está no livro de Shemot, Êxodo, capítulo 22, a partir do verso 24, até o capítulo 23 e verso 19, né? E hoje nós temos aí o conto, né? A história sobre duas cidades relacionadas a Pessach, que é a cidade de Kobe, no Japão, e a cidade de Berdichev, né? Que é lá no leste europeu. Então, nós temos aí duas histórias que na realidade estão muito interligadas, né? Então nós vamos ver aí a respeito disto depois da nossa leitura da nossa semana de Pessach, ok? Então vamos primeiramente a nossa gota de sabedoria do Rebbe e depois nós vamos para a nossa contagem do Homer, ok? Então a gota de sabedoria do nosso Rebbe, Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, a Donária Carmo, Shalom, saudações de Portugal, Baruch Hashem, estamos aí nessa conexão do Brasil para Portugal, Baruch Hashem por isso daí, Donária. Temos aí também a família Fátima e Oswaldo Sato, que sempre estão conectados conosco do Japão. Como o horário lá é inverso, né? Aqui é dia, lá é noite, portanto lá nesse momento são 2 horas da madrugada e ali a família Sato estão dormindo, porque daqui a pouco para eles é o despertar do novo dia, um novo dia de trabalho. Então durante o dia eles assistem a nossa live aqui pelo YouTube. Depois nós baixamos, né, a live no YouTube e compartilhamos o link do YouTube para diversos grupos, pessoas, e entre elas, né, a família Fátima e Oswaldo Sato, lá no Japão. Baruch Hashem por isso daí, ok? Temos aí a Yaritza, né, que é lá do Chile, que também sempre está conectada conosco, Luiz Ribeiro, que já está aí conectado, né? Temos aí a graça de Hashem, de vários lugares aqui do Brasil, né? De norte, sul, leste a oeste, vários estados, várias cidades, de amados que estão aí sempre conectados conosco aí, Baruch Hashem por isso. Vamos então para a nossa gota de sabedoria do nosso Menachem Mendel, o nosso Rebbe, e que diz assim: o Baal Shem Tov ensinou que existem 2 caminhos. Nós estamos dentro do grupo de verdade, né? Então, o Baal Shem Tov ensinou que existem 2 caminhos sobre o descobrir e viver pela verdade. Então, o primeiro caminho é: a divindade é tudo. E o segundo caminho? O segundo caminho é: tudo é divindade. Ou seja, Deus é tudo, tudo
é Deus. Onde os dois caminhos se encontram, lá está o próprio Deus. Então esse é o nosso desafio diário, de nós estarmos aí cada vez mais conectados com o infinito e tendo essa certeza, né, que tudo é Deus e Deus é tudo. Quando nós nos compenetramos cada vez mais nesta realidade, mais nós estamos perto de Deus, mais Deus está perto de nós. Então, por isso, tudo aquilo que estiver com você na sua vida, não esqueça disso. Tudo que está relacionado a você, tudo que é você, tudo aquilo que está ao seu redor, ao derredor, não esqueça que Deus é tudo isso e que tudo isso é Deus. Inclusive você está nessa conexão. E nessa conexão, então significa que nós estamos com Deus numa conexão infinita. Isso traz para nós o seguinte sentido também, de que sem Deus nós não somos nada. Então por isso tudo é Deus. Quando fala tudo é Deus, fala assim, puxa vida, então eu sou Deus. Você se torna um com Deus quando você vive assim, tendo essa certeza que Deus é tudo, nada há além dele. Quando você, por exemplo, né, indo para um nível aí elevado, mais profundo de entendimento, quando você age de uma forma em que você acha que alguma coisa está desconectada de Deus, então você está fora da verdade. Porque Deus é tudo. Então, por exemplo, você fala assim, puxa vida, me aconteceu alguma coisa ruim. Não é possível que Deus está nessa história. Então você está criando um mundo novo, separado de Deus. Aí você perde a conexão com Deus. Então por isso, quando os sábios nos trazem, e aqui no caso específico, o nosso Rebbe Menachem Mendel nos fala sobre Baal Shem Tov, Deus é tudo, tudo é Deus, exatamente nesse sentido, onde nós não podemos perder a percepção, a sensibilidade, o discernimento. Nós não podemos de forma alguma procurarmos desconectar alguma coisa de Deus. Por isso, quando falamos tudo é Deus, Deus é tudo. Ou seja, nada, absolutamente nada acontece sem a permissão dele. Então, se você está vivo hoje, é porque ele permitiu você viver. Se alguém morreu hoje, foi porque Deus permitiu que morresse. A sua missão foi concluída. Aí às vezes você fala assim, puxa vida, mas certa pessoa morreu de forma trágica. Os nossos sábios dizem que essa forma trágica é uma forma de purgar, purificar a alma da pessoa para que ela possa subir para o jardim das almas. Então, nós não podemos absolutamente nada, por pior que seja ou por mais triste que seja, nós não podemos desconectar de Deus. Então, por isso, a verdade, Deus é tudo, tudo é Deus. Ok? Vamos para a nossa contagem de Homer. Ao pôr do sol de ontem até o pôr do sol de hoje, então nós contamos assim, hoje são 3 dias do Homer. Então nós estamos dentro da Tiferet Shebechesed, né? Ou seja, nós estamos com compaixão
e com harmonia na bondade. Então a mensagem de hoje para o terceiro dia do Homer é compaixão, harmonia na bondade, que é exatamente o Tiferet Shebechesed. Então ontem nós tivemos aí sobre a questão do amor saudável. Hoje nós temos a questão de harmonia no amor. É algo que mescla tanto os aspectos de Hesed, bondade, como Gevurah, de severidade, do amor. Amor ou força do amor, né? No caso aqui, força do amor. Amor em harmonia inclui empatia e compaixão. O amor é frequentemente concedido na expectativa de receber amor em retorno. O amor compassivo, ele é dado livremente. Nada espera em troca, mesmo quando o outro não merece amor. Tiferet, que é compaixão, é dar também àqueles que o magoaram. Reconhece a disciplina de Gevurah, da força, da severidade, e mesmo assim clama por um amor compassivo para todos, né? Um amor de harmonia, um amor de paz, né? Um amor verdadeiro, né? Entre as pessoas. E nesse terceiro dia, o exercício para isso diz assim: ofereça uma mão amiga a um estranho, né? Então ofereça uma mão amiga a um estranho, certo? Os sábios já diziam, né, que um estranho que bata à tua porta, né, ele pede alguma coisa, não dê as costas para ele, né? Não deixe, não despeça-o de mãos vazias, né? Sempre procure fazer alguma coisa de bom para essa pessoa. É o exercício de hoje, né? Estende a tua mão amorosa, bondosa, harmoniosa a um estranho. Ok? Então vamos lá. Hoje a nossa leitura é do quarto dia de Pessach, né? Que essa semana é a nossa semana de Pessach. Está no capítulo 22 do livro de Êxodo, Shemot, a partir do versículo 24, e nós vamos até o capítulo 23 e o verso 19, com os comentários de Rashi, que assim nos diz: quando o irmão judeu te pedir um empréstimo e puderes concedê-lo, empresta a ele. Portanto, ao emprestares dinheiro, se tiver de escolher entre emprestar a um judeu ou a um não judeu, empresta primeiro a teu irmão judeu, porque ele é membro de meu povo escolhido, diz o Eterno. Além disso, se tiveres de escolher entre emprestar a um rico ou a um pobre, empresta primeiro ao pobre. Se tiveres de escolher entre um parente pobre e uma outra pessoa pobre, empresta primeiro a teu parente pobre. Se tiveres de escolher entre emprestar a um pobre local, da sua comunidade, ou a um pobre distante de outra comunidade, empresta primeiro ao pobre da tua localidade. Em todo caso, se o tomador do empréstimo não puder saldá-lo no prazo estipulado, não agirás com ele como credor, exigindo pagamento. Age como se ele não te devesse dinheiro algum. Trata-o respeitosamente, pois ele ainda é do meu povo. Coloca-te no seu lugar. Ademais, não lhe cobrarás juros. Então, aqui esse trecho aqui é sobre a proibição de explorar o teu próximo, explorar o teu irmão, ok? Então, né, dentro do campo aqui, né, por exemplo, o judeu e o não judeu, faça primeiro para o judeu. No nosso universo Benei Noach, né,
dentro do monoteísmo, se aplica da mesma forma. Ou seja, se você tem um Benei Noach que precisa de ajuda e um não Benei Noach que também precisa de ajuda, então primeiro você vai socorrer o Benei Noach, o teu irmão, o teu doméstico da fé, o teu doméstico da tua jornada, da tua comunidade. E na demais sequência é a mesma coisa, né? Então, por isso as instruções nesse sentido aí, certo? E depois diz, né, se por acaso ele não puder te devolver, você vai precisar agir com ele como se ele não te devesse nada, ponto final. Você não vai cobrá-lo e, ademais, você também não vai colocar juros sobre aquele dinheiro que você emprestou. Na hora que ele for te pagar, né, atraso, seja o tempo que for, você não cobrará juros, né? Então nós vemos aí sobre a questão de não explorar o seu doméstico da fé, não explorar o seu irmão que faz parte da tua família no campo espiritual propriamente dito, ok? Verso 25, caso ele não pague no prazo estipulado, se repetidamente tomares a vestimenta diurna de teu próximo como garantia, tu a devolverás a ele toda manhã até o pôr do sol, pois este somente é o seu manto externo, ou a vestimenta interna para sua pele. Se tomares seu sofá como garantia, também o devolverás a ele toda manhã, pois se não o fizeres, em que se deitará para descansar durante o dia? Se não devolveres esses objetos, então, quando ele clamar a mim, eu ouvirei, porque sou compassivo. Então, na complementação da questão da exploração, aqui o Eterno está orientando, né, sobre a questão, se por acaso você tomar algum penhor, alguma coisa pertencente ao seu próximo, né, ao seu doméstico da fé, que você emprestou dinheiro e ele não pôde te pagar, então você precisa agir com ele como se ele não te devesse nada. Você também não vai colocar juros, seja o tempo que for que ele demore para te pagar. Você deu 10, vai receber 10, ponto. E logo na sequência Deus orienta sobre a questão de penhor. Você pegou algum bem que pertence àquela pessoa, como penhor, como se fala, você segurou um bem como garantia de pagamento, né? Essa expressão, como uma garantia de pagamento. Mas Deus diz que você precisa, todo dia, né, você precisa devolver aquele penhor para ele. Você não pode ficar, né, em torno de 24 horas na posse daquele penhor que é a garantia de pagamento. Você tem que devolvê-lo todo santo dia. Se você pega pela manhã, à noite, tem que devolvê-lo. Então, significa o seguinte: para que eu vou ficar pegando e devolvendo, pegando e devolvendo? Já fica com ele de uma vez, certo? E, como diz aí na questão da exploração, né, no sentido de que você não vai cobrá-lo e nem vai cobrar juros também. Deus é assim. Na sequência, né, verso 27, nós temos aí respeito à autoridade. Não amaldiçoeis Deus nem um juiz, tampouco amaldiçoeis um líder do teu povo, isto é, o rei ou o chefe do sinédrio, certo? Então, quer dizer, não é para amaldiçoar autoridade nenhuma, ponto. Se você quer clamar a Deus pela atitude perversa de qualquer autoridade, você clame a Deus por essa questão. Mas você não pode sair por aí falando mal dessa autoridade. Não pode, certo? Dentro desse campo aí, nós estamos falando dentro de autoridades constituídas entre as nações. Beleza, ponto, já entendemos. De forma mais profunda e direta, Deus está dizendo especificamente sobre a questão da liderança dos Benei Israel
e para os Benei Noach. Ou seja, os filhos de Israel não podem amaldiçoar as suas lideranças. Se tem alguma queixa, procure a liderança X. Fulano, aconteceu isso. Eu acho que o senhor não agiu de forma correta. E como que nós vamos resolver esse problema aqui? Vamos resolver esse problema. E ali, tanto a liderança como você estarão resolvendo o problema, de judeu para judeu. Benei Noach é a mesma situação. Nós, Benei Noach, nós temos um rabino, ou rabinos. No caso específico nosso, nós temos a nossa liderança, o rabino Yaakov Gerenstad, junto com ele, 2 rabinos que o assessoram diretamente, que é o Rav Michel Tabassinik e o Rav Shimon Brand. Então esses são os 3 rabinos diretos ligados a nós do movimento Benei Noach Brasil. Ponto. Ok. Já identificamos a nossa liderança, os nossos mestres, os nossos professores, a nossa liderança rabínica. Beleza? O Rav Yaakov Gerenstad, ele nomeou para cada região emissários, lideranças locais e regionais. São essas lideranças não judaicas, de não judeus, que têm essa autoridade de liderança local e regional, certo? Foi ele que nomeou, e por ele ter nomeado, o mesmo respeito que nós temos que ter para com o rabino, precisamos ter com a nossa liderança, ok? Dentro dessa questão de respeito à autoridade, nenhum Benei Noach, nenhum não judeu tem o direito de falar mal, que falar mal é uma forma de amaldiçoar. Não esqueçam desse detalhe. Quando alguém fala mal de alguém, ele está na realidade amaldiçoando aquela pessoa, através do Lashon Hará, a língua maldita. Então, no caso específico aqui, que nós estamos vendo, lembre-se que nós estamos dentro da semana de Pessach, e dentro da semana de Pessach, nós temos leituras especiais específicas dentro da semana de Pessach. E nesse sentido, nós estamos aqui na nossa 4ª leitura da semana de Pessach, e aqui no caso específico, respeito à autoridade. Então, nenhum não judeu, especificamente que é o nosso caso, nenhum não judeu, nenhum Benei Noach tem alguma autonomia ou algum direito de falar mal do rabino Yaakov Gerenstad, ou do rabino Michel Tabassinik, ou do rabino Shimon Brand, que é a nossa liderança direta, tendo na cabeça da liderança o Rav Yaakov Gerenstad. Então, se um não judeu, seja ele quem for, pode ser até emissário, mas seja quem for que fale mal da autoridade, no caso específico, os nossos rabinos e a nossa liderança, o Rav Yaakov Gerenstad, ele está lançando uma maldição contra o rabino. Então ele está desrespeitando a Torá. Automaticamente ele está desrespeitando ou violando vários mandamentos da palavra. Então, sobre o tal, não tem a bênção divina. Então, por isso que nós somos sempre exortados a tomarmos cuidado com a língua. Por isso que no hebraico diz Lashon, língua, hará, maldita. Lashon hará, língua maldita. É a língua que profere maldições. Certo? Então, por isso, amados, precisamos tomar muito cuidado com essa questão aí. E quando você ouve alguém falar mal de um rabino, você, ou você fala para aquela pessoa, fulano, para, porque senão não vou virar as costas para você e vou sair fora. Que nós não podemos fazer Lashon Hará. E outro detalhe, o rabino não está aqui presente
para que ele tenha o direito de se defender do que você está falando. Então senão, ó, nós vamos perder a amizade, porque eu vou dar as costas para você e vou sair fora. E toda vez que eu me aproximar de você e você for falar mal do rabino, respeito à autoridade, que está aqui no livro de Êxodo, capítulo 22, verso 27, certo? Então eu quero obedecer a palavra, eu não quero me compactuar com essa maldição sobre você mesmo e sobre mim também. E a mesma coisa, amados, se torna com referência aos emissários, às lideranças que o Rav Yaakov Gerenstadt, ele nomeou para ser as lideranças locais e regionais, né? Então, é aquela mesma questão que nós temos sobre o amor ao próximo, que está na Torá, nos 5 primeiros livros. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Eu não gostaria de saber, por exemplo, que fulano A, B ou C, seja ele quem for, esteja falando mal de mim, mal ao meu respeito. Então, se eu não quero para mim, eu não quero para o outro. Então, eu não vou colocar aqui as minhas orelhas para servir de pinico para os outros. Eu não vou deixar com que as minhas orelhas, os meus ouvidos, se tornem, né, um canal de esgoto. Ponto. É melhor ficar com Deus e a sua Torá do que fazer o politicamente correto, né? O famoso politicamente correto é que tem feito com que pessoas inteligentes, que tem um monte de cartuchinho na mão, de diploma disso, daquilo e daquilo, ao você analisá-los, o seu politicamente correto, aí você diz assim, meu Deus do céu, a pessoa estudou tanto para ganhar um cartucho desse de diploma e para falar uma tamanha besteira dessa que ele está falando. Por exemplo, menino não é menino e menina não é menina. Estudou tanto para quê? Não é verdade? Então, o politicamente correto, né, não se aplica aqui nessa questão, né? É sim ou não. Ponto final. E vamos em frente, ok? Acredito que todos entenderam a mensagem de respeito à autoridade. Você pode dizer assim, às vezes alguém pode dizer assim, né? Ah, mas aquela pessoa que está ocupando tal liderança não é digna de respeito. Pode sim acontecer algo nesse sentido. Pode, lógico que pode. Certo? Todos são humanos e todos estão sujeitos às falhas. Não resta dúvida. Mas a questão não é essa, se aquela pessoa, ela é ou não digna do respeito ou da posição que ocupa. A questão é o mandamento. A questão é o mandamento. Nós precisamos estar conectados com o mandamento. Então, seja ela liderança religiosa, política, comunidade, etc, etc, etc. Então, existem os meios legais para que se tome providências. Entre elas, a primeira coisa é procurar a pessoa e conversar com ela. Se ela não melhora, não muda a sua atitude perversa, tem a justiça. Se a justiça também não resolve, nós temos um tribunal celestial. E o tribunal celestial resolve tudo. Por que Deus disse através do profeta? Por que Deus disse a David quando o seu pecado foi descoberto? Você prefere cair nas mãos dos homens ou nas mãos de Deus? Você prefere cair na justiça dos homens ou na justiça divina, o tribunal celeste? E Davi disse, eu prefiro cair nas mãos de Deus, tribunal celeste, porque Deus tem e conhece a misericórdia. Os homens não têm misericórdia. Como que você pode se basear nesse sentido que os homens não têm misericórdia? Simples fato. Você tem uma amizade. Vocês são bons amigos. Andaram juntos muito tempo, muitos anos, etc e tal. Mas num determinado dia,
o seu amigo falou A, e você não concordou e disse para ele, não concordo, eu sou B. Pronto. O mundo desabou, houve uma guerra atômica, houve uma guerra nuclear, bum! A amizade acabou ali. Porque um disse sim e outro disse não. E aquele seu amigo, que parecia tão amigo, ele sem razão, ele vira as costas para você e vai embora. Às vezes esse seu amigo, ele até comia junto contigo na tua mesa, na tua casa. Mas só porque você disse não, ele não gostou, ele virou as costas e foi embora. E aqueles anos de amizades, aonde que foi parar? Aquele amor de amigo, aonde foi parar? Entendeu? Então essa é a questão. Isso é politicamente correto. O que houve ali? Dizia tanto que amava, etc e tal. Que amor foi esse? O amor do politicamente correto. Uma hora ele acaba. Simplesmente assim. O amor verdadeiro, ele nunca acaba. O amor verdadeiro entre amigos verdadeiros pode até quebrar o pau. Pode os dois sair no braço. Pode sair os dois machucados. Mas vão continuar amigos. Vão continuar amigos. E vão seguir em frente. Assim. O que nós vemos aí através da sabedoria judaica? Arash diz A. Maimônides diz B. Aí vem Rambam diz C. No bom sentido, os três quebram o pau. Discute isso, discute aquilo. Pá. Só não sai no braço porque não sai mesmo, né? A sabedoria judaica é muito grande, então não tem espaço para sair no braço os três, né? Mas os três juntos, no modo de dizer, né? Discutindo itens A, B e C, o pau quebra, no bom sentido, obviamente. Uma ótima discussão, é A, B, C, não, é CBA, é BAC, e vai, pá, mas daqui a pouco, pum! Chega o ponto final da conversa e a Torá continua unindo os três no mesmo caminho, na mesma jornada, no mesmo amor, na mesma amizade e continua em frente em direção à redenção com Mashiach e ao Olam Rabá. Esse é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor de um casal. Qual que é o amor superficial de um casal? É aquele que na primeira briga, né, um sai correndo de dentro de casa e fala, vamos dar um tempo. Depois de casado, vai dar um tempo. Falta de vergonha na cara, pô. Não é mais namorico. Não é mais paquera. Casou. Assumiu compromissos. Então, amor superficial. Primeira briga do casal. Pá, pum. Um disse sim, outro disse não. Pronto, o mundo cai. Vem uma guerra nuclear. Aí um dos dois diz, é melhor dar um tempo aí, né? Vai para casa da mamãe, eu fico por aqui. E daqui a alguns dias a gente volta a conversar. Esse é o amor superficial, amor do politicamente correto, e por aí afora vai. E qual que é o amor verdadeiro do casal? Ele disse sim, ela disse não, e aí começa uma bela de uma discussão, sem agressões físicas, bem entendido. E é nessa discussão também sem palavras ofensivas um ao outro, certo? O assunto, qual é o assunto? O assunto é X. Então o foco é do assunto, não a pessoa, não ela ou ele, não o marido ou a esposa. É o assunto, é o tema daquela discussão. Eu acho isso, não, mas eu acho aquilo. Então o casal, né, que tem um amor verdadeiro, tem uma bela de uma discussão, certo? Na hora que um percebe que a bomba nuclear vai explodir, então essa pessoa que percebe, ela faz o quê? Ela fecha a boca, começa de forma sutil e inteligente a mudar o foco da conversa, do assunto.
Aí daqui a pouquinho os dois estão abraçados se beijando. Normalmente quem faz isso é a mulher, viu? O homem é um osso duro, viu? Pelo amor de Deus. O homem é um osso duro, né? Mas como está escrito, né? A mulher sabe dificular, né? Então ela fala, faz de conta que ele ganhou, faz de conta que ele ganhou a discussão. Ela muda o assunto, muda a conversa, né? E com sua excelente, né, habilidade, sensibilidade e com o dom, né, ímpar que Deus deu às mulheres, né, espiritualmente falando, já muda o assunto, o foco e tudo mais. Você é o melhor marido do mundo, você é o meu amor, e pronto, acabou. Aí o homem se derrete todo. Ele pensa que ganhou a conversa, mas não ganhou, foi ela que ganhou. É assim, o amor verdadeiro vai desse jeito. É desse jeito, né, Edna? É, isso daí. O meu breque tá aqui do lado, hein? A Edna tá ali, tá confirmando. É isso daí mesmo. Ele pensa que ganhou a conversa, mas não ganhou. Né? Então é assim, o amor verdadeiro é dessa forma, gente. Né? Então, pela graça bendita de Rachei, o amor verdadeiro vence todas as barreiras e vai levando em frente. Por isso, pela graça bendita de Hashem, muitos casais chegam aí há muitas décadas, né, juntos, e sempre um fortalecendo o outro e sempre um apoiando o outro, né? Eu dou graças a Hashem porque realmente os momentos mais difíceis da minha vida, se não fosse a Edna, se não fosse a minha fofa, eu não sei aonde eu estaria. Momentos péssimos, terríveis, momentos trágicos da minha vida, se não fosse realmente esta sensibilidade, né, da Edna, realmente não sei aonde que eu estaria na realidade, né? Então, não uma questão entre nós dois, né? Mas questões seculares, profissionais, que muito se tornou fatos trágicos na minha vida, e se não fosse realmente o seu amor, seu carinho, sua paciência, né, hoje não estaria dessa forma aqui na presença de Hashem, servindo a Hashem e trazendo aqui cada dia mais a tarde com a Torá. Então, por isso é muito bom quando nós, como nós estamos vendo na contagem do Homer, como é bom realmente vivermos o verdadeiro amor. É isso que é importante, né? Tem uma expressão antiga que diz assim, que amor não enche barriga, né? No sentido pejorativo, dizendo que só amor não resolve, não basta. Na realidade, sim. Na realidade, sim. O verdadeiro amor é tudo na vida de uma pessoa. Por isso é importante realmente que, né, estejamos aí na presença de Hashem, para que o amor verdadeiro dos amigos, o amor verdadeiro do esposo, da esposa, o amor verdadeiro entre as pessoas, de pais para filhos, filhos para pais, né, parentela de uma forma geral, de irmão para com irmãos, né? O amor verdadeiro, ele sim, ele é tudo. Porque se não fosse isso, Deus já teria nos abandonado há muito tempo. E esse é o exemplo do amor perfeito que nós temos diante de nós, para buscar cada vez mais chegar a essa perfeição do amor verdadeiro, perfeito, com o qual Deus tem amado não somente o povo judeu de forma incondicional, mas tem amado toda a humanidade. Por isso que ele tem fidelidade no seu pacto com a humanidade, né? E é por isso que nós não cremos, nós não colocamos confiança nas lideranças perversas que estão fazendo tantas coisas ruins para o povo, e acham que vão ficar impunes. Não ficarão impunes nos nossos dias,
pela misericórdia de Hashem, nós veremos sim, né, nós, o nosso povo, sendo libertos desses tiranos, e que realmente a luz da liberdade, a luz da presença divina se torne mais forte. E nós temos esse compromisso aí. Por quê? Porque o amor de Deus é verdadeiro. E nós precisamos ter esse amor verdadeiro de uns para com os outros, para vencermos todas as barreiras que estão diante de nós, ok? Continuando, né, capítulo 22, a partir do versículo 28, doações devidas à tribo de Levi. Mais tarde eu te ordenarei que dês aos sacerdotes e aos levitas porções específicas de tua produção agrícola. Não dês esses tributos fora da ordem, não atrasarás tuas contribuições de primícias, os bicurim, recém-amadurecidos, dando primeiros aos sacerdotes a sua porção de teu azeite, vinho e grãos, terumá. Como eu te disse, tu me darás o primogênito de teus filhos. Farás o mesmo com teu boi e teus rebanhos. Ele ficará com a mãe por 7 dias, e só no 8º dia tu o darás a mim. A partir do versículo 30, carne proibida. Sereis pessoas santas para mim, não comereis carne de animal que não tenha sido abatido ritualmente, nem de animal fatalmente ferido no campo. Não comereis carne dilacerada de um animal vivo por feras. Tirai qualquer outro proveito que desejardes de tal carne. Aliás, dilacerados por animal vivo por feras, né? Se não vos abstiverdes de comer tal carne, não vos considerareis santos para mim. Tirai qualquer outro proveito que desejardes de tal carne, porém preferivelmente jogareis a carne de um animal fatalmente ferido aos cães. Eles obedeceram a minha ordem de não afiarem a língua contra vós quando saíste do Egito, e essa será a sua recompensa. Capítulo 23, verdade na justiça. Não aceitarás falso relato de alguém que queira caluniar um terceiro. Se és juiz, não ouvirás os argumentos de uma parte, até que a outra parte também esteja presente. Não unirás forças com uma pessoa má, isto é, alguém que planeja fazer afirmação falsa contra um terceiro. Se estiver desenvolvido em uma disputa e notares que a maioria das pessoas se engana a respeito da verdade, não seguirás a maioria para fazer o mal. E em resposta à pergunta do acusado sobre tua posição, no caso, não te desviarás da verdade, nem seguirás a visão incorreta da maioria, pervertendo assim a justiça, né? Ademais, em casos de crime capital, julgados em tribunal, não seguirás a maioria simples, em que há apenas um juiz, há mais a favor da condenação do que a favor da absolvição para fazer o mal, isto é, condenar o réu. Seguirás, no entanto, se houver 2 juízes, há mais a favor da condenação do que a favor da absolvição, seguirás tal maioria e condenarás o réu. Além disso, se és um juiz menor, não falarás contra o parecer do juiz superior, inclinando-te contra a sua opinião. Portanto, os juízes menores devem expressar sua opinião antes que o juiz superior manifeste a deles. Não mostrarás deferência ao pobre em sua ação judicial, a fim de prestar-lhe o respeito, que ele geralmente não obtém. Antes julgará o caso de acordo com a verdade. Resumindo sobre a justiça na verdade, a verdade na justiça, né, é que, acima de tudo, a verdade deve prevalecer, independente da posição social ou econômica da pessoa. A verdade na justiça precisa prevalecer, certo? Nesse sentido. A partir do verso 4 do capítulo 23, comportamento para com os inimigos. Se encontrares o boi ou jumento de teu inimigo perdido, devolvê-lo-ás a ele, repetidas vezes se necessário.
Quando vires um jumento pertencente a quem odeias, e esse jumento estiver curvado sob a sua carga, desconsiderarás teu ódio e ajudarás a pessoa a descarregar o jumento. Ou seja, você vai ajudar aquela pessoa, né, que você odeia, né, que houve algum problema entre vocês, você odeia, né, e o jumento, né, o burro de carga, como diz ali, está sobrecarregado e ele começa a descarregar e você olha para ele, a pessoa, e você vira as costas e vai embora e não o ajuda a descarregar rapidamente a carga que está sobre o animal, né? Você estará pecando mais do que ele, você estará mais errado do que ele. Você precisa ajudá-lo a descarregar realmente, rapidamente, para que o animal possa realmente ser socorrido. Então, você vai cumprir uma mitzvah de ajudar o teu inimigo e ao mesmo tempo você estará fazendo com que não cause dano, sofrimento a um animal, que faz parte de uma das 7 leis universais, ligadas diretamente a um Benei Noach, ok? A um não-judeu. Então você estará cumprindo mandamentos. Então lembra, a questão, o foco é mandamentos. O mais importante é cumprir, é obedecer o mandamento. Se você olha para a pessoa X, você está levando para o lado pessoal. E aí, se ele está errado, você fica errado duplamente. Se ele precisa ser julgado pelo Tribunal Celeste, você deverá ser julgado duplamente pelo Tribunal Celeste também. Vale a pena? Não. Então é melhor cumprir o mandamento do que se enroscar aí nesses emaranhados da vida. A partir do verso 6, a partir do verso 6 nós temos aí de novo a continuidade da verdade na justiça. Não perverterás a justiça em favor de teu compatriota necessitado em sua ação judicial. Afasta-te de toda falsidade. Não executes um indivíduo absolvido, porque eu não eximirei o mal, certo? Não aceitarás suborno, pois o suborno cega o perspicaz e distorce a palavra da justiça, né? Então, por isso, aqueles que estão na posição de juízes, né, é bem claro o mandamento divino: não aceitarás suborno, corrupção, pois o suborno ele cega o entendimento, a inteligência, né? E distorce a palavra da justiça, né? Então aquele juiz que julga injustamente, movido pela corrupção, pelo suborno, ele será julgado duplamente pelo tribunal celestial. Então já sabe o que acontece, né? Verso 9: não oprimirás o estrangeiro, vós conheceis o sentimento do estrangeiro, pois fostes estrangeiros no Egito. A partir do verso 10, o ano sabático: 6 anos semerás tua terra e recolherás suas safras, mas durante o 7º ano deixarás tua gleba inculta, não trabalhando nela, e te retirarás dela, não a tratando. No ano sabático, até os necessitados de teu povo, assim como todos os demais entre vós, comerão seus produtos da mesma maneira que os animais do campo comem tudo o que resta, sem obrigação de dar o dízimo, maaser. Aos levitas farás o mesmo com a tua vinha e o teu olival. Continuando no verso 12, né, capítulo 23. Embora o ano inteiro seja sabático, rememorando o fato de que eu criei o mundo, ainda guardarás o Shabat semanal, pois o ano sabático implica descansar só do trabalho agrícola, sendo o seu efeito, portanto, sentido apenas durante o horário de trabalho. 6 dias farás teu trabalho, mas no 7º dia cessarás.
para que teu boi e teu jumento descansem. Assim como o filho de tua serva e o estrangeiro que estiver dentro de tua casa, para que venham se revigorar no Shabat. Sede vigilantes em tudo que vos ordenei. Não mencionareis os nomes de deuses alheios, nem tua boca fará os nomes de deuses alheios serem ouvidos através dos teus lábios. Assim, no ano sabático não torna supérfluo o Shabat semanal, também não anula as festas, embora elas estejam associadas ao ciclo agrícola, e vós não trabalhareis a terra em tal ano. Portanto, mesmo durante o ano sabático, celebrarás festa de peregrinação para mim 3 vezes ao ano. Guardarás Pessach, a festa das Matzot, 7 dias comerás Matzot, conforme te ordenei, na época designada de Nissan, o mês do começo do amadurecimento dos cereais, pois nessa estação saíste do Egito. Quando vos congregardes no templo para as festas de peregrinação, não aparecerás diante de mim de mãos vazias. Trarás um animal e o sacrificarás como oferenda de elevação. Não é oferenda de pecados, certo? Quando fala aqui guardarás, né, a festa das Matzot, né? Então Pessach não é em si a dita cuja da festa. A festa é Matzot. Então guardarás, né, capítulo 23, verso 15. Guardarás a festa das Matzot, que são os pães sem fermento. Esta é a festividade nesse dia de Nissan, né? Não esquecendo que Pessach, né, ela significa passar por cima, né? E como diz no inglês, né, password, né? Significa exatamente pular por cima, né? Então, a festividade que ficou conhecida como Pessach, ela não é Páscoa judaica, porque ela não tem nada a ver com a Páscoa romana, certo? Uso muito esse termo Páscoa judaica para diferenciar da Páscoa romana, mas está errado vamos dizer, esse apelido que deram para Pessach, Páscoa judaica. Não tem nada a ver, em absoluto. Esse apelido está totalmente errado. E muito menos não tem nada a ver com a Páscoa romana, certo? Nada. Analise tudo aquilo que acontece na Páscoa romana. Não tem absolutamente nada a ver com a festa bíblica dos 5 primeiros livros da Bíblia. Pessach. Enquanto na Páscoa romana quando se fala, né, do cordeiro que tira o pecado do mundo, em Pessach não tem nada disso. O cordeiro que foi sacrificado em Pessach, naquele dia, naquela tarde, no 14º dia do mês de Nissan, foi uma mitzvah, um mandamento que Deus deu ao povo judeu ali no Egito, para sacrificar a idolatria, através do quê? De uma oferenda de elevação, que significa o aproximar, eu quero me aproximar de Deus. Então esse cordeiro que foi sacrificado lá no Egito, foi o sacrifício de elevação, o sacrifício da idolatria. Voluntariamente, eles estavam sacrificando os deuses, que os cordeiros eram considerados como deuses no Egito. Eles estavam sacrificando os deuses do Egito, a idolatria. E ao sacrificarem a idolatria, era o desejo deles, voluntariamente, de se elevar mais à presença divina, estarem perto da presença divina, certo? No Pessach, realmente bíblico,
não tem nada a ver com coelho, não tem nada a ver com chocolate, certo? Não tem nada com isso daí. Em Pêssar, temos os pães sem fermento e as ervas amargas, uma lembrança para os judeus que foram escravos no Egito. Por isso, nos fala a respeito desse capítulo 23 de Êxodo, verso 15. Guardarás a festa das matzot, os pães sem fermentos, ok? Continuando, verso 16. Guardarás também Shavuot, a festa da ceifa, ofertando 2 pães de trigo. Agora nós estamos na contagem de Homer, durante 49 dias. No final de 49 dias, nós teremos a festividade de Shavuot, a festa da ceifa, certo? Então, nós estaremos daqui, ao findar da contagem de Homer, de 49 dias, teremos a festividade de Shavuot. Então, guardarás também a festa de Shavuot, a festa da ceifa, ofertando 2 pães de trigo. Serão esses os primeiros frutos de teus trabalhos que semearás no campo e serem ofertados no templo. Só a partir de então usarás a nova safra para fazer oferendas de grãos e levarás tuas oferendas de primícias. Guardarás assim Sucote. Na sequência, mais lá na frente, teremos a festa de Sucote. A festa da colheita e de teus produtos no final do ano, quando recolherás teus produtos do campo, onde terão ficado secando durante o verão, e os levará aos celeiros para protegê-los das festas iminentes. Então nós temos aqui as 3 grandes festividades conhecidas como as festividades das grandes peregrinações, que é o Pêssar, a festa de Matzot, Shavuot, a época da outorga da Torá, e a festa de Sucote, a festa das tendas. São as 3 grandes festividades conhecidas como as festividades das grandes peregrinações. Essas 3 festividades, os varões de 20 a 60 anos de idade tinha o dever, de onde ele estiver, ele tinha o dever de comparecer em Jerusalém para estas festividades. Verso 17. 3 vezes por ano todos os teus homens aparecerão diante de mim, Deus, o Senhor do mundo, mesmo durante o ano sabático. Não sacrificarás meu sacrifício de sangue de Pêssar na presença de pão fermentado, isto é, antes de tirar todo o pão fermentado de tua propriedade. As porções de gordura de minha oferta festiva não será deixado fora do altar durante a noite até amanhã. Embora tenhas de repousar do trabalho da terra durante o ano sabático, levarás ainda os primeiros frutos e produtos maduros de tua terra à casa de Deus, teu Deus, como fazes todos os anos. Essa obrigação só se aplica aos 7 tipos de produtos pelos quais se distingue a terra de Israel, ou seja, trigo, cevada, uva, figo, romã, azeitona e tâmara. Não comerás um animal jovem das cabras, ovelhas ou vacas que tenha sido cozido, ou no leite de sua mãe, ou no leite de qualquer outro animal que te seja permitido comer. Seria um ato de crueldade e é proibido ser cruel, Então aqui nós finalizamos a nossa 4ª leitura da semana de Shabat, ou da semana de Pêssar, ok? Encerramos aqui com a mistura de carne e leite, Então aqui, segundo os comentários de Rashi, por que um dos ingredientes, por que não se come carne misturada com leite? Porque a carne, ela significa que a carne é de um animal permitido para comer, essa carne de animal, ele foi filhote de alguém, de alguma fêmea. E o leite, ele simboliza exatamente a mãe de alguém, de algum filhote. Então, quando se mistura a carne e o leite,
está se misturando o filhote de uma mãe com o leite de alguma mãe. E nessa mistura, isso chama-se crueldade, misturar a carne com leite ou derivado do leite. Porque esta carne foi de um filhote, certo? Este leite foi de alguma mãe. Essa mãe, ela deu à luz algum filhote. Portanto, o leite dela foi usado para amamentar um filhote. E misturar isto é considerado crueldade. E a Torá nos proíbe de sermos cruéis, certo? De sermos cruéis. No nível espiritual, no nível mais profundo do entendimento de leite e carne, né? Então o que nós temos aqui? Leite e a carne. O leite, pela sua própria pureza e pela sua própria cor, ela simboliza a alma divina. E a carne, pela sua própria peculiaridade, representa a alma animal. Então, quando há uma mistura, é diferente de fusão da alma divina e a alma animal. É diferente. Não estamos falando de uma fusão. Nós estamos falando de uma mistura. Certo? Uma mistura. Uma mistura proibida. Esse que é o detalhe. É uma mistura proibida. Não é uma fusão. É uma mistura. Então, nessa mistura proibida, alma divina e alma animal, então há um conflito. E nesse conflito significa que, paralelamente, assim como o nosso aparelho digestivo, quando se mistura leite e carne, o nosso aparelho digestivo, já provado cientificamente, o nosso aparelho digestivo, ele tem que trabalhar em dobro, ele precisa trabalhar em dobro e demora mais para poder digerir essa mistura de carne e leite. Então, o nosso organismo, ele trabalha pesado. E por demorar mais tempo, aí vem uma outra, vamos dizer assim, vem uma outra bagagem, uma outra carga de alimentação que a pessoa vai comendo durante o transcorrer do dia, vai dando um acúmulo no processo digestivo. E o nosso aparelho digestivo, ele vai se desgastando. Por quê? Porque aí, como sabemos cientificamente, quando nós nos alimentamos, né, a nossa corrente sanguínea, ela se concentra muito mais no aparelho digestivo, para poder realmente fazer toda essa digestão aí, etc e tal. Por isso que geralmente após as alimentações, né, nós nos tornamos mais vagarosos, mais preguiçosos, mais sonolentos. Por quê? Porque o fluxo de sangue ao cérebro, ele diminui por causa dessa concentração no nosso aparelho digestivo do sangue, ok? Da corrente sanguínea fazendo o trabalho que tem que ser feito aí. Então, dentro desse aspecto aí, essa mistura, ela vai provocar um desgaste espiritual nas nossas vidas. E esse desgaste espiritual vem trazer um desequilíbrio espiritual. Em vez de haver uma fusão de alma divina e alma animal, ou seja, a alma divina, ela modula a alma animal para que ela venha com toda a sua força, numa fusão, prestar um serviço a Deus. Mas aqui há um choque, onde a alma divina quer prevalecer e a alma animal quer prevalecer. Então é aquela briga que não tem tamanho, tanto no campo espiritual como no campo físico. Aquela famosa expressão que diz assim: puxa vida, a comida não caiu legal para mim hoje, né? Então tem aquele detalhe, né?
a pessoa fica comendo um churrasco aí misturado com derivados do leite o dia inteiro. Aí chega de tarde, né, ele come uma azeitona, não cai bem, ele fala, foi azeitona. Azeitona não tem culpa de nada, coitada da azeitona. É a mistura de carne com leite, ok? Beleza, então aqui nós encerramos a nossa quarta leitura de Pessach e nós vamos então para a nossa história judaica de hoje. Então a nossa história judaica de hoje está relacionada, né, não resta dúvidas, dentro da semana de Pessach, está relacionada a duas cidades, uma no Japão e a outra é Berdichev, né? É lá pelo lado, se não me engano, é pelo lado leste europeu, né? Eu não sei qual é exatamente o país aí, né? Até foi uma falha minha eu não pesquisar de qual país é essa cidade aqui. Mas, se alguém descobrir aí posteriormente, ou ainda dentro da live aí, né? Aquela famosa pesquisa ou da própria sabedoria, né? Que tem conhecimento, ou, né, rapidamente pesquisando aí no Google, o mestre Google, né? Então, Berdichev, né? De que país que é esse daí? Mas é leste europeu, sem sombra de dúvida, né? E Kobe é a cidade, uma das cidades do Japão. Então vamos ver lá qual é essa história para nós, né? São duas histórias, mas elas estão interligadas. Então vamos ver lá. Há 15 anos observei um Pessach no Japão. Foi algumas semanas antes de Pessach, em 1997. O rabino Moshe Kodlarsky, na sede mundial do Rabat no Brooklyn, pediu a um colega e a mim que viajássemos ao Oriente para conduzir o Seder de Pessach público para a comunidade judaica vivendo na remota cidade de Kobe, no ano 1997. Nossa viagem ao Japão e os numerosos encontros com centenas de judeus residindo naquela parte do mundo continuam estranhos em meu coração. Meu amigo Moshe Leiberman, hoje rabino em Boston, supervisionou os meticulosos procedimentos de cacherizar a cozinha da sinagoga para Pessach e preparar a comida para o Seder. Não sabíamos quantas pessoas esperar. Há judeus errantes que são encontrados em todos os cantos do Japão. Para nossa surpresa, a maioria deles de origens muito seculares, alguns não compareciam a um Seder de Pessach há décadas. A energia era grande. Cantamos, dançamos, comemos a maçã crocante e tomamos o saboroso vinho. Os convidados estavam empolgados, mastigando tanto as discussões quanto o delicioso jantar. No meio do Seder, eu estava procurando palavras para descrever meus sentimentos. Minha memória trouxe à tona uma comovente história racídica, uma das minhas favoritas, sobre o sagrado Rebbe, mestre espiritual de Berdichev, na qual essa história assim nos diz. O Seder de um bêbado. O Rabi Levi Yitzhak de Berdichev, nascido no ano 1740 e falecido no ano 1810, foi um dos grandes mestres espirituais de sua geração. Num certo Pessach, após um Seder emocionante, o Rebbe foi informado que o Seder mais apreciado nos céus foi aquele celebrado pelo carregador de água da cidade de Berdichev, conhecido como Moshe. No dia seguinte, após os serviços, os discípulos do Rebbe foram até o carregador de águas, Moshe, e lhe pediram para ir ver o Rebbe. Moshe chegou perante o Rebbe e começou a chorar amargamente. E ele disse: Rebbe, jamais farei isso novamente, não farei isso de novo. Estou tão arrependido, não sei o que me aconteceu. E o pobre homem estava ali, arrasado e chorando diante do Rebbe. O Rebbe disse: ouça, meu querido judeu, não se preocupe tanto, apenas nos diga,
o que você fez na noite passada? Lembrando que a noite passada foi Pêssar. E aqui, né, precisamos interromper a história por um breve momento para saber que geralmente intoxicação e alcoolismo não são vistos no judaísmo, são vistos no judaísmo como repulsivos e destrutivos. Porém, o nosso querido Moshe ficou órfão ainda pequeno e era miseravelmente pobre. Infelizmente, ele sucumbiu à tentação do álcool e, como uma maneira de lidar com a sua agonia e os seus estresses, no fundo, Moshe era um homem bom e inocente, um indivíduo temente a Deus, de um coração puro. Mas sua tentação, infelizmente, levou o melhor dele, fazendo-o beber com frequência. Automaticamente, ele se entregou ao alcoolismo. O problema é que em Pêssar não se pode beber uísque. O uísque é um produto fermentado. Portanto, Moshe teve uma ideia tremenda. Ficaria acordado a noite inteira antes de Pêssar e beberia uma quantidade de uísque que o deixasse alto durante 8 dias seguidos, durante toda a festa. Isso foi o que Moshe pensou e achou que conseguiria, mas ele fez. Então, quando chegou a noite anterior a Pêssar, ele bebeu, e Moshe bebeu até o último minuto, que teve que parar para poder realmente de comer hametz. Então, ele deixou os litros vazios de uísque do lado. E então, na manhã seguinte seria, né, o início da preparação de Pêssar. Quando o relógio bateu, 20 minutos após as 9 horas da manhã, né, pelo relógio, pelo horário local, né, era um momento de terminar com todos os hametz, limpar a casa de hametz. Então, ele fez o seu último Lehaim e glu, 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 glu e glu no seu uísque. E relaxou. Chegou a noite do Seder, a mulher dele foi acordá-lo e disse: Moshe, não é justo. Todo lar judaico tem um Seder. Temos filhos pequenos e somos os únicos que não têm um Seder. Moshe olhou para, naquele momento que ele estava relatando a sua história, ele olhou para o Rebbe de Berdichev e continuou relatando a sua história, com seu choro, seu lamento, mas continuou a sua história. Naquela hora, disse ele, me arrependi por ter bebido tanto na noite anterior. Eu me arrependi. Teria feito qualquer coisa para não ficar bêbado, mas não pude evitar. Portanto, disse a minha mulher, por favor, me acorde daqui 1 hora. Ainda não consigo ficar em pé. Minha mulher ficou me acordando de hora em hora, depois a cada meia hora. Então, de repente, ela chegou e disse, Moshe, daqui 20 minutos, a noite do Shabat irá embora. E as nossas crianças estão dormindo. Você é um lixo de pai e de marido. Nesse momento fiquei tão arrasado, Rebbe, mas tão arrasado. Veja, meus filhos são tão preciosos para mim, que não tenho palavras. Eu sou um mau pai, eu sou um alcoólatra. Nem sequer dei um ceder para eles. Percebi que tinha decaído com meu vício, destruiu minha vida e meus relacionamentos com as pessoas que mais eu amo, como vendi minha alma ao demônio do álcool. Portanto, com muitas lágrimas e com as minhas últimas forças, levantei-me da cama, sentei-me à mesa de ceder que a minha esposa tinha preparado com os poucos recursos. Disse a minha mulher, por favor, chame nossos filhos, sagrados filhos.
Ela foi, chamou as crianças e eu disse a elas: por favor, sentem-se perto de mim. Preciso falar com vocês. Quero que saibam, meus filhos, que estou arrependido por ter bebido. Estou muito triste por ser um bêbado. Se minha bebida não me deixou ter um ceder com vocês, então isso não vale a pena. Eu disse a meus filhos: prometo a vocês que nunca mais beberei novamente na vida. Mas agora é a noite do ceder, portanto, deixe-me contar a vocês a história de Pêssar em poucas palavras. Então, Moshe, ele continuou dizendo ao Rebbe, entre as suas lágrimas, seus soluços, ele continuou dizendo: sabe, eu ainda estava bêbado e mal sei ler em hebraico, mas tentei fazer o melhor possível. Eu disse: filhos, quero que saibam que Deus criou o céu e a terra em 7 dias. Então Adão e Eva, eles comeram da árvore proibida e foram jogados para fora do paraíso. Desde então tudo foi montanha abaixo. Houve um dilúvio, houve a Torre de Babel. Aquilo era tudo que eu sabia, Rebbe. Então vieram Abraão e Sara, Isaac e Rívica, Jacó e Raquel e Leia, e os seus 12 sagrados filhos. Então o faraó nos fez escravos. E esta noite, meus filhos, Deus nos tirou do Egito. Meus queridos filhos, agora também estamos no exílio. E quero que vocês saibam que o mesmo Deus que nos tirou do Egito ainda está vivo e presente. E em breve Ele nos libertará deste exílio também. Voltei-me para Deus e disse: Pai do céu, obrigado por nos tirar do Egito. E eu te imploro, doce Pai, por favor, nos tire do nosso atual exílio em breve. Rebbe, disse agora Moshe para o Rebbe: sinto muito, não pude dizer mais nada, porque eu ainda estava bêbado. Peguei a matzá, o maror e a harosé sobre a mesa e os comi. Enchi 4 copos e os bebi um depois do outro. Virei-me e adormeci novamente. O sagrado mestre, o Rabi Levi Tzahak de Berditchev, estava chorando com as suas lágrimas amargas. Disse aos seus discípulos: vocês ouviram isso? Foi assim que Moshe, o carregador de água, fez a noite de Pêssar para os seus filhos. Espero que uma única vez na minha vida, eu consiga conversar com Deus como Moshe fez durante este ceder. Dessa forma, ele conclui a história. Quero que vocês saibam que celebrei muitas noites de ceder numa comunidade muito observante em Nova York. Porém, tenho a sensação de que o ceder mais amado por Deus foi aquele feito aqui em Kobe, no Japão. Muitos de nós, esta noite, podem não conhecer os rituais e costumes detalhados do ceder. E, portanto, muitos de nós podem nem sequer saber como ler a Haggadah em hebraico. Mas, meus queridos irmãos e irmãs, a sinceridade e a paixão de tantos judeus sedentos para se reconectar com sua alma interior, isso jamais tinha sido visto durante um ceder de Pêssar. E agradeço a vocês por me proporcionarem essa oportunidade especial. Senti que a história tinha provocado profunda emoção na plateia. Podia ver lágrimas nas pessoas, em algumas pessoas. Mas havia uma mulher sentada no outro canto da sala e ela estava chorando profusamente. Muito profundo o seu choro era. Mais tarde ela aproximou-se de mim e relatou sua história pessoal. Cresci num lar profundamente assimilado, disse ela. Eu não sabia quase nada sobre o judaísmo.
Estou morando aqui no Japão há mais de 20 anos, trabalhando como professora e envolvida nas disciplinas místicas do Oriente. Ela relatou-me que estava desinteressada em comparecer ao Seder, pois se sentia completamente alienada do judaísmo. Porém, uma amiga a persuadira a vir. Continua ela dizendo ao rabino: a única coisa que me lembro sobre o judaísmo era que minha avó sempre me dizia que eu tenho uma conexão espiritual especial com o judaísmo. E eu perguntei a ela: por que, minha avó? E ela respondeu dizendo-me: porque você é a 10ª geração do Rabi Levi Yitzhak de Berdichev. Quem é Rabi Levi Yitzhak de Berdichev? Isso, respondeu minha avó, eu nunca soube. Ela sabia apenas que ele era um grande homem que vivera na Europa Oriental. E ela insistia para que eu sempre guardasse na memória esse pedaço da história. Portanto, obrigada, Rabino, por servir como mensageiro do meu sagrado avô e trazer-me de volta a esta noite de Pêssar, disse a mulher. Enxuguei algumas lágrimas de meus olhos e agradeci ao Todo-Poderoso por me enviar ao Japão naquele dia, para aquela época, para fazer ali um Pêssar que jamais tinha vivido. Esta é mais uma das histórias de Pêssar. Que as nossas histórias de Pêssar, elas sejam ímpares em cada Pêssar, em cada ano. Nós temos aí realmente situações adversas acontecendo no nosso tempo, nos nossos dias. Nós temos aí realmente momentos que estão trazendo muita angústia, aflição, sofrimento, choro, prisões e mortes. Mas é tempo de Pêssar, é tempo de libertação. É tempo em que nós precisamos ser essa mensagem de libertação. Há muitos segmentos religiosos que falam A, B e C. Há também rabinos, por aí afora vai, rabinos que dizem que o não-judeu não precisa e não deve comemorar Pêssar. Com todo respeito aos rabinos que dizem que os não-judeus não devem comemorar Pêssar, todo respeito. Mas entre eles e o nosso rabino, Yaakov Geranstad, eu prefiro ficar com o nosso rabino, Yaakov Geranstad. E ele diz e nos ensina, fez compilações do Sidur Benei Noach, o livro de rezas para os não-judeus. Fez a Haggadah de Pêssar para os Benei Noach, para os não-judeus. E aquilo que é pertinente o fazer. Se eu não desse importância ao que o nosso rabino diz, ao que o nosso rabino ensina, essas histórias de Pêssar, ela não teria nenhum significado para mim. Essas histórias de Pêssar, ela não trariam lágrimas aos meus olhos, o sentido profundo daquilo que Deus quer de cada um de nós, tanto de judeus como de não-judeus. Se eu não desse importância à liderança do nosso rabino Yaakov Geranstad, também não haveria motivos para estar aqui. Por isso, os nossos pais, os nossos sábios, eles dizem, procurem um rabino e sigam. Mas não fale mal do outro rabino.
não faça Lashon Hara. Pêssar tem muito significado para mim. Pêssar é de grande importância para os não-judeus também. E aquilo que é pertinente, o nosso Rav Yaakov Gerenstad nos deu a Haggadah de Pêssar para os não-judeus. E mesmo naquele vídeo que nós fizemos ao vivo de Pêssar, onde nós pedimos, desculpa pelas nossas falhas, pois foi a primeira vez que fizemos ao vivo o Pêssar. Mas uma coisa é certa, cada momento, cada palavra foi de muito significado para mim, de muito significado para nós. Pêssar tem valor. Pêssar é liberdade. E eu vivo e quero viver cada momento até os dias da revelação do justo e verdadeiro Mashiach, essa liberdade que Deus nos garante. Porque o nosso rabino, os nossos rabinos, além do Rav Yaakov Gerenstad, o Rav Michel Tabassinik, o Rav Shimon Brand, trouxe para nós a semana anterior de Pêssar, tem nos trazido durante essa semana de Pêssar maravilhosos ensinamentos sobre Pêssar para os judeus e para os não-judeus. Que nós possamos seguir a nossa jornada como não-judeus, sempre com a liderança dos nossos rabinos. Que seja para ti, para a tua casa, para a tua família, para os teus, seja essa semana de Pêssar algo muito especial, melhor do que o ano passado e menos do que o próximo ano, se Mashiach não se revelar até lá. Vivamos a nossa história com a liderança dos nossos rabinos, que nós escolhemos voluntariamente tê-los como nossa liderança. Que Pêssar seja especial cada momento, cada segundo, cada minuto, cada hora, cada dia. E ao chegarmos no nosso 7º dia de Pêssar, possamos aí saber que cada um de nós possamos dizer: este ano o meu Pêssar foi muito especial. Até amanhã, às 14 horas em A Tarde com a Torá. Shalom, shalom.